Para ser assim, bem objetivo, a nossa greve tem tudo a ver com o tema de orçamento, né? Evidentemente. O Estado do Rio passa por uma crise profunda há décadas, né? Não é minha área, mas como militante eu conheço assim por alto, e a gente tem especialistas aqui que podem aprofundar, né? Mas com as privatizações na década de 90, começa um endividamento mais substancial do Estado do Rio de Janeiro. No começo dos anos 2000 vem as leis de austeridade fiscal do governo federal. E um aprofundamento do regime neoliberal no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro. Essa crise estoura de vez com os mega eventos da década passada, que inclusive culminaram com a grande crise da UERJ de 2016-2017. Eu entrei logo em seguida, entrei na UERJ em 2018, não peguei a greve por dentro, né? Cheguei a participar de atos, de algumas manifestações. Nós temos aqui docentes que estavam na época, ficaram 3 meses sem salário, 4 meses sem salário, que a gente ouve sobre essa época. Nessa esteira, em 2017, o governo golpista de Michel Temer propõe ao Rio de Janeiro um regime de recuperação fiscal. E aí começa a história da nossa greve. Esse regime é um regime de austeridade draconiano, que, por exemplo, o Paulo Lindsay, né, da auditora Isadão da Dívida, chama de regime de implosão fiscal. Porque, ao contrário de recuperar as finanças do Rio de Janeiro, ela estrangula definitivamente as finanças do Rio de Janeiro. Ela ataca frontalmente a arrecadação do Estado e busca, entre aspas, cortar gastos, como retirando direitos trabalhistas e direitos dos servidores. Em 2018, então, vem a incorporação da DE ao nosso vencimento básico, não mais como adicional. Porém, na lei, eu não vou ter aqui o número exato da lei, talvez os colegas saibam, mas na própria lei se coloca que os nossos benefícios como TM incidiriam no vencimento básico, não na dedicação exclusiva, no nosso salário total, criando uma distorção grotesca. Por quê? Os nossos descontos, né, IRPF e Previdência, incidem no nosso salário total. Contudo, os benefícios incidem no vencimento básico, ou seja, a gente recebe cerca de 60% dos benefícios que deveríamos receber, mas somos descontados em 100%. O primeiro regime de recuperação fiscal se implodiu definitivamente em 2021 e, com isso, foi necessário criar um segundo regime de recuperação fiscal. E o ano de 2021 é marcante para a nossa greve, porque em troca da Lei 9436 de 2021, que foi a Lei da Recomposição Salarial em 3 parcelas, cuja primeira parcela de 50%, ou 13, uma recomposição de 13,05% foi paga, as outras 2 parcelas em 2023 e 2024 não foram pagas, então tomamos um calote de 13,05%, e também não recebemos o IPCA, né, a inflação, para quem não sabe, o IPCA é um dos índices que marca a inflação de 2023, 2024 e 2025. Então a gente já soma perdas inflacionárias de mais de 26%. Isso implica em perda do valor de compra do nosso salário em 1/4. Né? Sendo que a gente tem perdas inflacionárias desde 2001 de mais de 110%. Tá? Então essa situação grave que a categoria docente se encontra. Em troca dessa lei 9436 foi feita uma lei terrível para a UERJ, e essa está destruindo a UERJ por dentro, que é a Lei 194 de 2021. A Lei 194 de 2021 retirou o triênio para os servidores da UERJ que ingressaram em editais publicados a partir de 1º de janeiro de 2022. Já temos mais de 600 docentes sem triênio na UERJ. Então, só para dar um parâmetro, o nosso salário é extremamente defasado em relação às universidades federais, por exemplo. Só que nós que temos triênio, né, Chico, Renato, Bruno,
Com o acúmulo de triênios, com o tempo, nosso salário chega a se equiparar ao das federais. Para esses colegas que estão entrando sem triênio, que já são 600 de ter mil, é 25%, ou seja, a gente já tem um quarto de nossos docentes que não vão ter oportunidade de se equiparar com o tempo, né? O nosso salário vai ficar bem menor que os federais por muito tempo, mas com o acúmulo de triênios ele chega a se equiparar. Esses novos docentes, 25% dos seus professores não vão ter essa oportunidade. O que está acontecendo? Uma evasão docente sem precedente na UERJ, turmas sem professor, com dificuldade de se formar porque tem disciplina que não é oferecida. Isso causa evasão discente, tem evasão de técnicos administrativos. Além disso, tem a questão do orçamento da UERJ, que está estagnada há 10 anos. O orçamento da UERJ é cerca de 2 bilhões de reais há 10 anos. E com a inflação subindo ano a ano. Então, esse é o panorama geral. Esses são os principais motivos de termos entrado em greve. Então, a nossa reivindicação é uma recomposição imediata desses 26,50 alguma coisa por cento, não lembro o número exato de cabeça, a incidência dos triênios na DE, a revogação da Lei 194 de 2021 com a volta do triênio para todos e uma recomposição orçamentária para a UERJ. Bom dia, eu vou falar então, vou pegar um pouco das coisas que o Gregor falou. Eu me chamo Francisco, Chico, por favor, né? Eu me chamo Francisco, eu acho que eu fiz uma coisa de errado, né? Acho que todo Francisco me entenderá. Então, eu sou professor do Departamento de História, eu já estou na UERJ Maracanã, eu acho que fiz 10 anos esse ano. Então, eu peguei essas duas greves de 2016 e 2017. Eu acho que tem uma coisa importante da gente ter um certo consenso entre nós docentes, mas acho legal também os estudantes entenderem. E vou falar um pouco da nossa carreira e depois vou falar rapidamente da carreira da educação básica, que pode ser onde vocês venham a trabalhar no futuro, né? Só para se entender, a gente tinha uma certa desigualdade de salários entre a gente por conta da maneira como a gente progredia. Porque além do triênio, eu entro, por exemplo, num lugar que se chama adjunto. Aí eu sou adjunto 1, adjunto 2, adjunto 3, adjunto 4, depois vou para associado. Aí de associado para titular, aí já é um processo mais complexo de você progredir. A ideia do plano de carreira de 2017 era que a gente permitisse que as pessoas chegassem a associado numa faixa entre 6 e 10 anos, de maneira justamente que a gente tivesse uma homogeneidade enquanto os professores da UERJ estão ganhando, a despeito das bolsas que a gente disputa. Essa é uma outra discussão, que é um processo também interno, que a gente poderia chamar de bolsificação. Mas o que acontece? Por que o triênio é tão forte? Porque o triênio ele rompe essa escolha política de 2017, porque ele cria exatamente um abismo salarial no próprio corpo docente. Isso gera um problema na hora da gente se organizar. Até agora não tem acontecido isso, eu acho muito bom que não aconteça, mas algum tipo de racha no movimento docente entre aqueles que têm triênios e que não têm. De alguma forma, ter carreiras diferentes dentro de um mesmo corpo é uma maneira de dividir a categoria. E isso é radicalmente visível na rede básica. Se vocês forem, eu acho importante, de uma reunião do sindicato do CEP, ou uma reunião dos professores do município do Rio de Janeiro, vocês vão ver vários planos de carreira concomitantes. Teve a época do Eduardo Paes abrir editais diferentes, um 18 horas, um 20 horas, outro 40 horas, aí depois abre um edital interno para todo mundo virar 40 horas, mas não, alguns viram 32, e nesse processo ele vai produzindo uma cisão dentro da categoria, que na hora das pessoas se unirem para lutar por pautas trabalhistas, fica absolutamente mais complexo para o sindicato se organizar e para a própria categoria se organizar. Se você tem várias carreiras ao mesmo tempo, como é que você organiza a luta? Imagina, a gente consegue ter uma pauta unificada porque a gente tem uma carreira unificada. Então, do ponto de vista da nossa organização política como categoria, como trabalhador, é fundamental a pauta do triênio. Senão a gente cria uma cisão entre a gente. E eu acho que o que o Gregory falou com relação à evasão, talvez valha a pena explicar, né, principalmente para o corpo docente, como é que isso acontece. Se eu tenho um salário menor em uma universidade, o que a pessoa que está construindo uma carreira acadêmica faz? Ela entra nessa universidade, mas ela já entra na expectativa de fazer currículo para passar para uma outra universidade que ganha melhor. Porque toda vez que você faz um concurso, você passa
concurso docente, usualmente você vai passar por uma prova escrita, você vai passar por uma prova de aula e você vai passar por uma prova de títulos. E acaba que muito o que define é justamente a prova de título. Então, se a gente tem a UERJ um salário defasado, não é que as pessoas não vão vir para a UERJ, mas as pessoas vão vir para construir uma titulação para depois ir para um outro lugar. Então, o próprio vínculo da pessoa com a instituição é um vínculo radicalmente frágil. Não dá para responsabilizar a pessoa por isso, mas é a estratégia dela de construção da carreira dela. Entende? Então, tudo isso é um pouco pelo que a gente está lutando. Porque às vezes a gente fala assim, o desmonte da universidade pública, né, o sucateamento da educação pública, isso às vezes fica um pouco abstrato, né? Vale a pena explicar como é que isso acontece no cotidiano das pessoas, né? E principalmente depois, e aí pensar com vocês, como é que a gente comunica isso para as pessoas que não estão na universidade, né? Que aí já são essas produções de vídeos de no máximo 1 minuto, mas a gente tem que aprender a fazer isso também, né? Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu já coloco essa pergunta aos colegas que são de fato conhecedores e mais especialistas em orçamento público. Existe um debate, tá, de se a nova república, aquela que foi fundada na Constituição de 88, ela sofreu uma ruptura irreversível ou não do Eduardo Cunha ao Bolsonaro. Eu, particularmente, não acho que tenha sido uma ruptura irreversível, mas do ponto de vista da organização do orçamento público, existe uma diferença fundamental, que a gente precisa entender, inclusive, para pensar nessa greve. Porque existe um esvaziamento do lugar do Executivo no controle do orçamento público. Quem acompanhou o último governo Lula viu isso. Nos primeiros governos Lula, ele tinha uma forma de negociação com a classe política que era a maneira como se organizavam os ministérios. Mas uma vez que o Legislativo passa a ter um orçamento próprio, esse instrumento de negociação entre o Executivo e o Legislativo fica esvaziado. Então, no fundo, a gente teve um processo de esvaziamento do presidencialismo. Eu não sei o quanto a gente já tem medidas e aí é uma dúvida que eu tenho de verdade, para pensar como a gente pode incidir na ALERJ para compor o nosso orçamento da universidade. Porque o que a gente já consegue fazer outras são emendas parlamentares para projetos pontuais. Então, se a gente resolve, por exemplo, na história, fazer o museu da Escola de Samba de Vila Isabel, óbvio, como a Escola de Samba de Vila Isabel, a gente pode ter apoio de um deputado e captar dinheiro via parlamento, via emenda parlamentar para isso. Mas para o nosso orçamento regular da universidade, eu de fato não sei se a gente tem algum instrumento de disputar o orçamento na ALERJ, né, para pensar essas coisas. Eu acho que é interessante, talvez, né, não sei exatamente o que vocês prepararam, mas essa é uma dúvida que eu tenho, e acho que é uma dúvida também do movimento grevista de maneira geral, porque, honestamente, toda a minha experiência como docente, a gente nunca negociou com o governador, a gente sempre negociou com a ALERJ. 2017, o nosso plano de carreiras, esse que eu estava falando no começo da minha fala, foi aprovado pela ALERJ. Em 2020, tinham 200 docentes represados que não conseguiam tomar posse, e eles tomaram posse numa articulação com a ALERJ. Inclusive, a gente estava num cenário muito parecido, olha, um deles está ali. A gente estava num cenário relativamente parecido com o que a gente está hoje, em que eu acho que o governador tinha sido recém-cassado, né? O Witzel, né? A gente ainda não sabia quem era Cláudio Castro. Eu acho que foi num momento assim, em que não tinha visivelmente interlocução com o executivo, tá? Então, é só para se entender também a importância. Isso não quer dizer que a gente não vá dialogar com o executivo, que a gente não vá à SECT, que inclusive o ato de amanhã é lá, né? Importante saber, tem um ato amanhã, 2 horas na SECT, quem puder comparecer, é muito importante da gente fazer uma agitação lá. Uma parte disso, do nosso movimento, é feito assim. Mas a greve, ela tem esse movimento. Ela tem um movimento interno e um movimento externo, né? Porque é uma greve de mobilização. Então, ela precisa sempre desses 2 tempos. A gente agradece a presença de todo mundo e eu acho que eu já falei mais do que o suficiente. Muito obrigado. Gente, bom dia a todos, né? Sou o Bruno Sobral, sou professor aqui da Faculdade de Ciências Econômicas, né? Não posso deixar aqui de saudar a presença da minha vice-diretora, Marina. Também aqui anunciar a presença do diretor de Planejamento e Orçamento da UERJ, né, o Marcelo, que está aqui presente, né? E os demais, a Mônica, né? Enfim, todos aqui presentes, mas não podia deixar de mencionar essas 2 pessoas que são tão importantes aqui para o meu entorno, né? O Marcelo, ele sabe a admiração que eu tenho por ele, por todo o trabalho que ele vem desempenhando na Adiplan.
Em particular, eu acho que é importante mencionar isso, né, o Mink, porque eu acho que isso é pouco ainda, tem pouco a visão disso para fora, que a universidade já tem uma experiência de 5 anos de uma rede de planejamento. Né, e que há sempre um desafio, na época que eu estava no governo, né, o Marcelo sabe disso, que eu chamei ele para falar com o subsecretário lá de orçamento, a dificuldade que se tem de essas redes se integrarem, né? Ou seja, a rede do Estado com a rede da UERJ, para que de fato, né, e aí a discussão que se tem aqui, como disputar o orçamento, isso esteja dentro do próprio planejamento, porque se o PPA também é uma coisa um pouco feita só de uma maneira formalista, não propriamente para definir metas de gestão, né, fica um pouco, essas redes ficam, claro, ajuda a dar concisão para dentro, mas a gente não consegue ser um instrumento de diálogo. Né? Então, há um grande desafio nesse sentido, mas eu entendo também que, considerando a classe política que a gente tem, né, e a não vontade de criar instituições, né, em grande medida, né, ou seja, as coisas serem tomar lá da cá, né, ou seja, tem que ter aquele espaço para você dar orçamento de acordo com os interesses e não propriamente com a definição de estratégia pactuada. De um pontinho teu. Claro. Classe política. Não toda. Dizer que não toda. Cada deputado representa classes diferentes. Sim, né? perfeito. Seja mais adequado. Eu imaginei, quando está falando, já está me corrigindo aqui mentalmente, que é claro que a gente não pode generalizar. Eu estou falando a classe que é dominante, né? Aquela que de fato compõe ali, preside as comissões, tem articulação, entra e sai de secretarias, né? Quando precisa, volta para a LERJ, se não está lá em secretaria. Agora mesmo, tem uma matéria hoje, né? Que já estão definindo o espólio do Cláudio Castro, ou seja, SEDAI, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Transporte, já está sendo disputado isso. Enfim, mas aqui rapidamente, aqui para não me alongar, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, mas não vou, evidentemente, fazer a sequência da apresentação, mas já de cara apontar os pontos chaves, né? Faz sentido lutar por recomposição? Tá. Quando for, eu peço para você votar. Faz sentido para lutar por recomposição nesse ano de 2026? Faz. Por que faz? Não é simplesmente por uma questão de que é meritório, mas é porque esse ano o Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, baseado no ano passado, né, teve um superávit. Ou seja, teve um ganho real de receita. E um ganho real de receita que foi superior ao aumento da despesa. Então, ou seja, tem um espaço orçamentário. Não sei, porque aí não tem como a gente calcular isso aqui, né? Eu não sou a Secretaria de Casa Civil, não tenho o pessoal aqui para saber o impacto. Mas o que nos impressiona é a não vontade de negociar nada. Porque poderia falar assim, eu não vou dar tudo, mas eu vou dar alguma coisa, como a gente fez antes, né? Uma regra de uma escadinha, uma progressão, um compromisso. O não dar mostra que isso não está no espectro da governabilidade desse grupo político. Ou seja, ele encontrou uma forma de se manter no poder sem garantir essa coisa, essa recomposição. Ou seja, ele dividiu, né? Vou aproveitar a fala que o colega colocou, ele dividiu a classe de servidores. Tem servidores que já têm, tem servidores que não têm, tem servidores que ganham de outra forma. Né? Você pega, por exemplo, uma Secretaria de Fazenda, que eu já trabalhei lá, eles não precisam de recomposição, porque as gratificações que eles recebem lá dentro... Porra, dá algum salário para o professor. Porra, você pode ter uma GE lá dentro de R$8.000, porra, uma GE lá dentro de R$8.000. Você não precisa ter uma recomposição. É claro, se você pensar que quando você se aposentar você vai se ferrar, mas às vezes também esses caras nem estão pensando nisso. Porque às vezes eles já têm propostas fora do governo, vão para outros governos, são licenciados, enfim, viram consultores. Você pega a experiência de diversos secretários de Fazenda, saem dali e abrem consultoria, né? Ou até mesmo gente ali, subsecretários, saem dali e vão para outros governos ou abrem consultorias também. Então divide a classe. Esse é o grande problema. A classe está toda dividida. E isso, evidentemente, é intencional. Mas eu queria dar essa mensagem com ênfase. Posso mostrar aqui em dados, se vocês tiverem interesse. Mas, ou seja, esse ano você tinha espaço para dar alguma coisa. Eu não posso dizer quanto, porque aí eu não teria que ter lá os recursos humanos, a Casa Civil. Aí é uma recomendação também, né? Ou seja, claro que toda luta é importante, todo ato é importante, ir na SECT é importante, mas a SECT não resolve.
É importante mencionar. Se vocês querem incomodar o governo, vocês têm que ir na Casa Civil. Quem vai definir coisa nesse governo é Casa Civil. A SECT é um problema nosso, né, estrutural nosso, e a gente achar que a SECT nos representa. Né? Ou seja, a gente precisa ir na SECT, né? Esperar que a SECT promova audiências públicas, negocie com o governo, mas a SECT que está lá hoje, ela não faz nada disso. É importante por quê? Porque cria um fato político, você vai gravar vídeo lá, vai entregar uma coisa para eles, então importante é. Mas assim, pensando estrategicamente, vocês têm que subir mais o monte. E você tem que chegar na Casa Civil. Você tem que ter uma reunião com a Casa Civil. A gente sabe como é difícil uma reunião com a Casa Civil. Todos os atos que o Frosperg, a Frente Única, aquelas atos todos que a gente faz, eles não recebem. Quase nunca recebem. Ou quando recebem, não é o secretário que recebe. A gente tem oficiado a Casa Civil, tem mandado os atos para a Casa Civil e eles não nos recebem, não respondem. Eu falo isso porque, enfim, como eu já também participei do governo, a gente sabe que quando a conta chegava lá na fazenda, uma pressão, era alguém que tinha conseguido na Casa Civil. Por exemplo, os policiais. O policial, ele faz direto na Casa Civil. Você acha que ele vai falar entre eles? Pô, Secretaria de Polícia Civil. Vai lá? Não, eles vão na Casa Civil, dá um murro na mesa na Casa Civil. Verdade. Fala, se a gente entrar em greve, vai dar uma porra aqui no meio do Rio de Janeiro, né? Vão destruir tudo, vai ter saques, vai ter o cacete, vocês têm que dar pra gente. Não. Não. Tá? Então, essa é a primeira mensagem aqui, eu posso mostrar em dados que faz sentido. Isso é importante, porque ajuda a ter um argumento técnico. Faz sentido. Por que não deram? Tá? A outra coisa a mencionar aqui, e aí sim, é entender que talvez não deram, porque o cenário, as projeções, a tendência é muito ruim. Bruno, passa os dados. Tá, posso passar os dados. Validaram ali em cima. Então posso passar os dados. Então vamos lá, passa aí, por favor. Bem, aqui era só para colocar rapidamente, se eu me alongar, que eu fico com medo de me alongar. Se eu me alongar, vocês me cortam, tá? Porque eu tenho esse medo de... Já tenho essa prática Fidel Castro de falar por 3 horas, né? Só quero que vocês me cortem. Mas aqui era só para colocar o cenário que a gente está, né? A gente sabe então que, ou seja, PO e LOA muito discrepantes, né? Ou seja, a UERJ espera ganhar mais de 4 bi de orçamento, ela ganha menos de 2 bi de orçamento. Né? O liquidado, né, que é o mais importante do que a própria LOA, mostra que mesmo com todo esforço de gestão, mesmo com desejo de cumprir índice, ou seja, nunca passa de 2 bi. Tá? É importante também colocar que a gente faz todo esforço de planejamento, debate em conselho universitário, né? Então tem parte política, tem parte técnica, mas o que interessa é o governo parece que ele não quer saber nada disso e ele criou um número mágico, que aí o próprio Marcelo sempre bota isso em PO, eu acho ótimo, que a UERJ vai ganhar em torno de 1,5% do orçamento. E ele mantém isso. Então é como se ele não fizesse nenhum debate sobre metas, estratégias, ele fala assim, dá 1,5% para a UERJ. E ele vai mantendo isso, você percebe melhor. Na antepenúltima coluna, né? Ali é a LOA UERJ percentual LOA do estado do Rio de Janeiro. Quase sempre é 1,5,2%, 1,58%, 1,4%. Vai mantendo essa média de 1,5%. Não é coincidência. Né? É um número mágico, podemos dizer assim. Né? Ele calcula a LOA dele e tira essa parcela para a UERJ. Sem nenhum critério. Bem, quase todos os anos também tem essa correria de o liquidado ser superior à LOA via suplementação, que é aquela coisa humilhante que o governo faz de exigir que a reitoria da UERJ fique lá, indo lá tomar cafezinho, impedindo, fazendo 2, 3, 4, 5 reuniões para conseguir alguma coisa. Né? Então, esse é o cenário que nós temos, né? Ou seja, né, tem uma PO que não conversa com LOA, tem uma LOA que é definida com número mágico, e mesmo assim, ainda você tem que ficar ao longo do ano tendo que beijar a mão, sentar, tomar cafezinho. Pires na mão. Pires na mão, pois é. Pode passar. Bem, aqui é só para alertar essa evolução da dívida, né? Então, a dívida sobre a receita corrente líquida, né? Os melhores momentos ali, muitas vezes se colocam também que é só atributo de discussões internas, se reitor ele é competente ou não de negociar com o governo, mas é importante entender o cenário, né? Então, ou seja, ali 2021, 2022, 2023, tirando todo esse cenário para trás ali, ou seja,
foi o primeiro momento que a gente voltou a ficar abaixo do limite pela lei de responsabilidade fiscal da dívida consolidada líquida. Isso facilitou muito o maior orçamento para a universidade. Então, é importante entender esses critérios técnicos, ou seja, o governo ele se torna mais favorável a liberar, podemos dizer, a torneira, quando ele consegue baixar para 200%. A má notícia é que nos últimos anos voltou a subir e, evidentemente, nos últimos 2 anos ele está apertando mais. É importante lembrar que o Rio de Janeiro é, nesse indicador, o maior, tá? É o que mais estoura. Aliás, é o único que estoura. Tá? Os que vêm depois, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, eles estão abaixo de 200%, tá? Ali naquela caixinha ali embaixo. Tá? Pode passar. Aqui a evolução do PIB, tá a mesma coisa, 2021, 2022, 2023, você teve uma tendência de crescimento e acima de 4% do PIB. Nos últimos anos, você de novo já tem uma tendência de estar abaixo de 4%. Por que 4% é importante? Ele não é um número mágico. É porque a gente paga de dívida IPCA mais 4%. Se você não consegue chegar a 4% de PIB, dificilmente você tem capacidade de pagar a dívida vai aumentando, né? Então, quando você tem esse indicador de evolução do PIB abaixo de 4%, é evidente que o governo vai se transformar num governo com orçamento muito mais estreito, tá? Isso do ponto de vista geral, porque depois eu vou mencionar para vocês que, do ponto de vista de distribuição entre classes e interesses, ele faz escolhas. Para alguns ele é extremamente, mesmo nesse cenário, ele é generoso, para outros é que ele dá essa regra geral de que não tem dinheiro, tá? Mas do ponto de vista de regra geral, porque é importante falar uma coisa aqui para vocês. Os nãos que vocês recebem, pode dar recomposição, não pode? Quem dá é a Fazenda. Eu já estive lá. Eu já dei sim, já dei não para algumas coisas. Então, ou seja, não é que o governador não queira, o governador adoraria dar recomposição todo ano. Mas a Fazenda, se ela não é pressionada, se ela não tem compromisso com alguma pauta, ela quer a lei do menor esforço. Então ela está vendo que está um cenário ruim. Qualquer coisa que ela der é problema para ela, é desafio para ela. Então, se ela pode dar não, que não vai ter problema, ela vai dar não. Até porque o governo vai pedir sim para um monte de coisa que é interesse lá dos grupos políticos dele. Então tem que ter um compromisso com isso, tá? Eu falo isso porque quando a gente estava lá na gestão, foi a vez que se deu a recomposição. Porque a gente realmente brigou por isso. Não foi o governador que brigou, a gente brigou e falou, governador, você pode dar. Ele falou, ótimo, pode passar. Então aqui é só para criar aqui, vocês entenderem um pouco a lógica do processo. Então aquela primeiro quadrante ali, era aquele primeiro gráfico, ou seja, a dívida, DCL é dívida, consolidada líquida sobre RCL. O outro quadrante é o PIB, e aqui é o liquidado da UERJ. Você percebe que você tem uma correlação entre isso, né? Ou seja, quando a evolução da dívida piora, quando o PIB piora, evidentemente, porque tem relação, né? O RCL, que a receita reflete o PIB, né? Você também vai ter ali um problema no liquidado. Aqui no caso de 2020, ele ficou inclusive uma retração, né? Retraiu do lado de lá, retrai do lado de cá. Não só cresceu menos, né? Aqui já em 21, 22, 23, você tem uma evolução favorável do PIB, está acima de 4% inclusive do PIB, você tem um indicador de dívida abaixo do limite e óbvio que você vai ter uma transferência de orçamento para a universidade muito mais generosa. Tá, então foi os anos ali a variação, né, então o percentual ali, a variação anual e quanto de fato, né, absoluto, você transferiu a mais para a universidade. Tá? E ali são os valores, né? Considerando que aquilo ali, né, que eu pego ali da PO, não tem a questão inflacionária, né? A gente bota os dados brutos. Né? Então, tem uma diferençazinha, mas dá para a gente ter uma noção aqui, pelo menos o que interessa aqui é comparativo. Como está tudo igual, está valendo. Bem, nos últimos 2 anos, já fica de novo acima da dívida, como eu falei, o PIB já começa a acender o sinal amarelo, e evidentemente você tem essa evolução bizarra, né, dos últimos anos. Né? Então, em 2024, você só teve um crescimento de 7 milhões no orçamento, e no último ano teve um crescimento de 55,6 milhões. Tá? Só para lembrar ali, para pegar o ano bom, né? 2022 você teve um aumento de 389 milhões. Então, só para você ter uma ordem de grandeza, isso é de um ano para o outro, né? Variação anual. Tá? Então, mas percebam que há essa correlação. Esse é o cenário geral, essa é a regra para todos.
Então, primeira coisa, primeira mensagem a falar, a gente tem que discutir como universidade que produz conhecimento, defender o desenvolvimento econômico do Estado. Sem evolução do PIB, sem uma estratégia de desenvolvimento, você tem uma regra para dar não. Isso que o cara vai botar no parecer para dar não. Ele vai dizer, essa é a evolução. Para dar não. Pode passar. Bem, aí aqui o esforço dos últimos anos, né? Graças ao Luiz Paulo e outros, né? A majorou, aumentou a alíquota do ICMS. Como a evolução está uma merda no PIB, qual é a solução? Se você não consegue ganhar em massa de arrecadação, você aumenta a alíquota. É o pior dos mundos. Hoje o Rio tem a maior alíquota geral de ICMS. Desde 2024. Isso é ruim, porque inclusive isso aí vai dialogar contra a relação com os empresários. Porque o empresário fala, tem muito imposto, estou pagando muito imposto. Você tem que ganhar desenvolvimento econômico, trazer mais empresas. Não fazer aquelas empresas daqui pagar mais do que o estado vizinho. Bem, mas comparativamente, se a gente é campeão de alíquota, a gente está na lanterna de PIB, e logo de ICMS, de receita corrente líquida. Né? Então aqui é um comparativo entre estados, né? A gente fez isso aqui inclusive foi um boletim fiscal que a gente fez lá quando eu estava na Secretaria de Fazenda, para mostrar esse problema e o desafio do desenvolvimento econômico. Se a gente não sai dessa lanterna ali, pode até aumentar a alíquota, é o que está nos ajudando a aumentar a receita acima da despesa, mas isso também vai ter um limite. Pode passar. Bem, esse é o último ano, só para defender que podia dar, né? Houve uma evolução muito positiva das receitas tributárias, a primeira linha ali, evolução real, você aumentou em 5,3%. Claro que boa parte disso é esse efeito de aumento da alíquota, que eu falei ali, começou em 2024. Você teve também uma evolução positiva do receita patrimonial, que é o ROI das participações especiais do petróleo, né? Só que, do ponto de vista do que eles projetaram na LOA, você teve uma frustração de mais ou menos 1 bilhão. Então, evolução positiva, mas não o que eles esperavam. De qualquer maneira, você teve uma evolução de 6,1% da receita líquida, ali que é a última linha, pode passar. Aí você compara com a despesa, você repara que a despesa total foi 3%. Então, lembrando, receita total foi 6%, despesa total foi 3%. Você tem um ganho líquido ali no superávit de 3%. Ok? Mas como é que eles, pelo lado da despesa, fizeram isso? Olha lá a primeira linha. Evolução de pessoal em cargos, que é recomposição, né? Zero. Não houve variação positiva. Não houve aumento do gasto com pessoal em cargos. Essa é a forma, essa é a lógica de equilíbrio fiscal que, infelizmente, o governo do Estado do Rio de Janeiro está executando. É aumentar imposto, que cria problema para o empresário e afasta a competitividade, e segurar de maneira draconiana a despesa de pessoal. Para o geral, não para algumas classes, para o geral. Essa é a saída? Não. Por quê? Porque, como eu mostrei ali, a saída é você aumentar o PIB. É você aumentar a receita. Essa é a saída para empurrar para frente. E, claro, a custo de ônus e de tentar, né, enfraquecer a luta sindical, coisas que valem, dizendo que, infelizmente, ele gostaria, mas não tem dinheiro. Bem, agora uma notícia boa, tá? Porque muitas vezes a gente vai ver lá na NERJ falando, no ano que vem tem um déficit, esse ano, né? 2026, tem um déficit previsto em LOA de 19,2 bilhões. Bem, ano passado você tinha um déficit previsto de 14,6. Mas, na verdade, você chegou no final do ano com um superávit de 1,3. Então, cuidado com essas projeções da Fazenda, porque é melhor você vender tempestade para depois você mostrar colheita. E também, ao você vender tempestade, você dá um monte de não. Tá? Então, só estou chamando a atenção para isso. O déficit previsto no ano passado era de 14, e ele teve um superávit de 1,3. Agora, o que ele está fazendo com esse superávit? Essa é a pergunta, tá? Pode passar. Acelerar aqui o máximo. Aí é aquela hora de falar, mas aí, essa é a regra geral. Essa é a regra para todo mundo? Não. No mesmo ano passado, que ele teve lá, né, zerou a evolução de despesa de pessoal para todo mundo, ele aumentou o orçamento do judiciário e o essencial à justiça em 20%.
20%. Sabe quanto foi o aumento do orçamento da UERJ? 3%. E aí eu levanto algumas coisas. Só de pessoal em cargos cadê aqui? Pessoal em cargos no TJ foi mais 720 milhões. O orçamento todo da UERJ aumentou em 55 milhões. Só para o pessoal em cargos do TJ foi 720 milhões. Oi? Então, já tem um voto. Apaga aí. Bem, só lembrando então para vocês que não é só isso, né? Ou seja, o próprio operacionalização custeio do TJ, ele aumentou também em 744 milhões. Né? Eu comparei ali embaixo, eu botei para vocês os valores da UERJ, né? O que a UERJ gastou em 25 de atividades de manutenção foi 216 milhões, toda a atividade. O TJ aumentou para a operacionalização dele em mais 744 milhões. Quantas UERJs dá para você reformar? A gente tem lá uma zona oeste lá, tem um prédio que a gente não tem orçamento, simplesmente, para isso. Com certeza, com esse dinheiro aí, dá para fazer esse prédio e ainda dá para fazer aqui uma melhoria boa aqui. Bem, então só chamando a atenção para isso, mas quais outros desafios, né? Segurança pública também. Aumentou o pessoal em cargos em 657 milhões. Teve uma variação, ali eu botei o líquido, né? O TJ aumentou em 2,4 bilhões o orçamento dele. É o que a UERJ sonha, né? A UERJ sonha em CTJ, né? Ela faz um orçamento de 4, ganha 2, só que ela não é o TJ. Poderia ser? Poderia, porque ele escolheu ajudar mais o TJ do que ajudar o UERJ. É uma escolha. É uma escolha. Ele poderia chegar para o TJ e falar, não tem dinheiro. Mas ele prefere falar isso para o UERJ. Tá? Segurança pública aumentou em 1,3 bilhões. Lembrando, o aumento da UERJ foi só 55 milhões. Segurança aumentou em 1,3 bilhões. Judiciário aumentou em 2,4 bilhões. Tá? Detalhe, no ano anterior, porque a gente não tem ainda a discussão das contas de 25, mas eu tenho as contas de 24, foi recentemente aprovada na LECA, ele não investiu nem 2% na FAPESP. Ou seja, a área de conhecimento não tem dinheiro, não dá, faz o que der. Se melhorar o PIB, a gente dá uma ajuda para cá, porque também na hora da partida vai dar muito mais para o outro lado do que para cá, mas a gente vai ficar feliz que dê alguma coisa. Então, ou seja, as principais áreas que hoje são beneficiadas pelo governo do Estado é segurança pública. Não discuto o mérito de você ter uma política de segurança pública, o qual deveria ser, mas eu estou falando aqui do ponto de vista financeiro, a área de justiça e o transporte coletivo, que vale sim, numa próxima gestão, ter uma pesada discussão do custo do subsídio ao transporte coletivo. Não porque não seja meritório se subsidiar, mas o quanto que essas empresas, de fato, né, qual é a relação que faz ali você ser esse jogo de ganha-ganha, de modo que é uma secretaria extremamente disputada, cobiçada pelos apoiadores de qualquer governo. Né? Então, quais as relações que ali, que de fato fazem, porque se pegar ali, você tem mais de 300 milhões a mais para o transporte coletivo. Isso com aumento tendo a tarifa uma das mais caras do Brasil, no metrô e outras. Mesmo assim, você dando esse dinheiro todo, você ainda permite um aumento e um custo elevadíssimo para a população. Pode passar, estou terminando. Agora bem rápido. Aí isso é só para mostrar, agora a gente não tem esse problema. Tá? Na época que eu estava conduzindo lá na fazenda, a gente tinha uma despesa de pessoal acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. No último ano está abaixo. Mais uma razão para que ele pudesse dar a recomposição. Você nem tem o problema de dizer que isso vai estourar a despesa de pessoal, porque a despesa de pessoal está abaixo. Tá? Mas ainda assim, aqui a gente mostrou, nesse boletim aqui, que o problema do limite da despesa pessoal não era na despesa, é o gráfico de baixo. O azul é o Rio de Janeiro, ali a média dos demais estados, o vermelho. Ou seja, na verdade você está congelando, você está segurando enormemente a despesa de pessoal. O que não está evoluindo bem é a receita. E não evolui bem a receita porque não evolui bem o PIB. Não evolui bem o PIB porque toda audiência pública que você cobra finanças públicas, você não chama o secretário de desenvolvimento.
Você não chama alguém e fala assim, cadê o plano de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro? Qual é a estratégia que o Rio de Janeiro tem? Você só chama um cara da fazenda que vai falar que está difícil, está apertando, a projeção é ruim, e aí fala, então tem que segurar. Pode passar, estou arrebentando. Aí é só para lembrar vocês que a última vez que foi dada a recomposição, isso aqui são meus alfarrapos, isso aqui é uma nota técnica da época que eu estava lá fazendo o plano de recuperação fiscal, aqui é uma nota paramétrica para o cenário básico, projeção para a negociação da dívida, do equilíbrio fiscal. E só para alertar vocês, né, para falar a importância de ter gente dentro do corpo técnico defendendo essas coisas. Não estou falando que é por mim, não. Tem que ter gente lá, tem que ter que conversar com gente lá dentro. Ou seja, a gente botou, olha lá, essa frase está lá, isso aí é público, tá? A gente botou tudo isso no site. Em atenção ao direito de revisão geral anual. Revisão geral anual, como se chama formalmente a recomposição, tá? RGA. Suas remunerações asseguradas, aí coloca lá que é um direito, né, deixando claro isso, aí depois na linha de baixo ali que eu subiei. O impacto da despesa decorrente dessa recomposição será acomodado ao longo dos anos, vinculado ao crescimento real das receitas. Então é isso que a gente fez, esse compromisso com Brasília, ou seja, teve evolução real das receitas, vai dar recomposição. E aí pode passar, é o último. Isso está lá no plano de recuperação fiscal que foi assinado junto a Brasília, né? O Paulo, você falou de triênios, eu quero falar um pouco de triênios. O Paulo Guedes, ele em janeiro, a gente entregou para ele em dezembro. Em janeiro ele botou toda a mídia contra a gente, exatamente por 2 pontos. Porque a gente não tinha derrubado totalmente triênios e porque a gente botou no plano uma projeção de que a gente poderia dar recomposição para todos os anos do regime. Sobre a forma como a gente tentou negociar isso, a forma da revisão anual, né, da recomposição, o que a gente fez, a gente botou textualmente só para 2022, né, a gente tinha feito, né, em 2022, a gente daria ali, mas não abdicamos de provocar, de botar esse texto. Ou seja, a gente tirou da conta gráfica, a gente tirou da projeção que estava pactuada contratualmente, mas deixamos, podemos dizer, a bunda na janela, né? Desculpa falar de maneira chula assim, mas dizendo ali no texto, que, ou seja, você tem uma curva e assim, ó, não se pode deixar de destacar ali, o parágrafo 95. Se pode deixar de destacar que dentro das previsões de receita e despesa projetada seria perfeitamente cabível e sustentável a previsão da RGA, ou seja, da recomposição inflacionária para todos os anos do plano. Esse era o compromisso que a gente tinha assumido. E Brasília se dobrou, deixou. O que acontece depois que o plano é aprovado pela equipe do Paulo Guedes? O governador Cláudio Castro destitui a equipe. E quem entra faz aquilo que eu mostrei ali, que é despesa pessoal zero, dizer não para tudo, separar para alguns que ele acha interessante, valorizar. Então, às vezes as pessoas falam, mas você participou do governo Cláudio Castro, você estava lá na recuperação fiscal, estava lá fazendo isso. Isso aqui garantiu que fosse dada a recomposição em 22. Aliás, teve um excelente papel, porque a gente precisa ser pressionado, ser provocado, como a gente fala. Mas a recomposição em 22 só foi dada porque a Fazenda disse sim. Senão aconteceu o que aconteceu todos esses anos. A LERJ sempre provoca, ela sempre vai botou agora, na LOA do último ano, autoriza a dar a recomposição, mas a Fazenda vai continuar dando não. Porque ela não está sendo ela pressionada a dar sim. Tá? Então esse é o cuidado, então é importante a gente lutar por isso aqui. Ou seja, eu estou tentando chamar o seguinte, tem espaço para a luta de curto prazo? Falar, você pode dar e você não está dando? Tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar estrategicamente também no longo prazo. E o longo prazo a gente tem que discutir o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E a possibilidade de enfrentar todas essas áreas, seja fiscal, seja estratégica de desenvolvimento, porque senão facilita os não. E a gente, infelizmente, não é TJ. Obrigado. Bem, bom dia a todos e todas as pessoas aqui, louvando aqui o debate, sempre necessário, disposição do
professor Bruno Sobral, sempre muito fundamentada. E, bom, alguns não me conhecem aqui, eu sou Carlos Mink, sou deputado, sou professor do UFRJ, da Geografia, fui ministro de Meio Ambiente do governo Lula e, deputado há muitos anos, estou ligado lá atrás a essas questões que repercutem aqui. Antes da maioria chegar aqui, a gente estava conversando, lembrando aqui, eu fui relator da Constituição Estadual. E na Constituição Estadual eu fui um dos que coloquei lá 2% para a FAPERJ, que não caiu, está lá, embora não cumpram completamente, mas está lá, e coloquei 6% para o ERJ, que foi derrubado depois desse percentual. Lembrando que São Paulo, por decreto, tem um percentual para as universidades públicas estaduais, que são fortes por causa disso, porque tem o decreto. Aqui a gente pôs na Constituição e eles conseguiram derrubar os 6%, mas mantiveram os 2% para a FAPERJ. A gente tem que fazer o cumpra-se para ser realmente 2%. O Bruno mostrou que nem sempre é. Bem, estou muito preocupado com tudo que está acontecendo, ainda mais esse governo, que a gente não sabe quem é governo, né? Tem deputado que é do Comando Vermelho, daqui a pouco um governador é preso, daqui a pouco um presidente da LERJ está com tornozeleira, é preso outra vez. Então, a dificuldade que a gente tem agora é com quem exatamente negociar, né? Os anarquistas tinham aquela famosa frase, "ai governo, sou contra". Mas aqui você, não há governo, sou contra, mas você não tem nem com quem dialogar e com quem protestar, tal a deterioração dessa situação. Eu me lembrava, isso é importante o Bruno Sobral ter lembrado, nos momentos onde houve uma boa articulação, um bom argumento, um bom fundamento que se evoluiu. Eu me lembro, sobretudo os professores vão de se lembrar, que em 17, portanto, 2017, há 9 anos atrás, nós conseguimos aprovar os duodécimos, que foi uma luta muito importante. Bruno participou, na época, se não me engano, era o Abelha, à frente da associação, né? Eu participei ativamente, junto com outros deputados progressistas, e nós conseguimos o duodécimo, que ainda não é cumprido, mas conseguimos. Quer dizer, você primeiro tem que fazer o institucional e depois brigar para o cumpra-se. Aliás, eu tenho uma tradição, vocês receberam aqui a minha cartilha do cumpra-se, é que a gente sempre vai distribuindo os adesivinhos com as leis e o cumpra-se. Eu vou só mostrar aqui, não é o nosso tema central de hoje, mas para vocês verem, vocês receberam e saberem o que é. Então, cada desenho desse é uma lei, humanização da saúde mental, a lei das cotas e bolsa para os cotistas, são 2 leis diferentes. Na verdade, são 3, porque uma não está aqui, é a lei do acúmulo de bolsas, permitir, porque antes de dizer, não, se já tem uma bolsa para permanência, não precisa ter para pesquisa, quando, na verdade, são temas completamente diferentes. Então, eu sou coautor da lei de cotas, autor da lei de bolsa para os cotistas e autor da lei do acúmulo de bolsas diferentes. Depois tem o ensino afro-indígena nas escolas, das culturas afro-indígenas, e a lei contra a intolerância religiosa. Nessa outra tem a lei do passe livre intermunicipal, a lei da cannabis medicinal, proteção animal e câmera nos uniformes para reduzir a violência policial. E na cartilha do Cumpra estão explicadas essas 8 leis e mais umas 120, várias, naturalmente, interessam a todos nós. Bem, no quadro atual, nós aprovamos, eu presido uma comissão chamada exatamente Comissão do Cumpra-se. Aprovamos uma audiência pública para discutir a questão da LERJ, jogar isso no colo do governo, no colo da LERJ, e não imaginar que a reitoria aqui não produz recurso, né? Então, você tem que colocar o foco aonde está o recurso, onde está o poder de decisão. A dificuldade é com quem negociar no momento que o governo está acéfalo. Então, é um desafio maior ainda do que o que a gente já enfrentou em outras vezes. Então, a gente marcou essa audiência, mas, claro, a gente quer fazer uma audiência conjunta com a Comissão
de Ciência e Tecnologia, que é presidida por uma companheira nossa, Élica, que é uma companheira combativa, que todos conhecem, e também a Comissão do Trabalho, que é presidida pela nossa companheira Dani Balbi, que também é completamente identificada com as lutas sociais. A gente quer fazer essa audiência e vamos combinar a data com vocês para ver se a gente consegue fazer na próxima semana, chamando também as 3 comissões, convocando as autoridades que estiverem lá sentadas, sejam lá quais forem, porque é com quem a gente tem que dialogar e apertar. Então, a gente está aqui num processo de resistência. A gente passou 4 anos do governo Bolsonaro, onde houve retrocessos, todos acompanhando. Na área ambiental foi um desastre total. Na área da cultura, outras universidades foram completamente asfixiadas, né? Porque tudo era marxismo cultural. Então, cortar recurso de pesquisa, de universidade, de cultura, era o obscurantismo explícito, né? Então, a gente está num outro momento, a gente está no governo Lula, né, que tem compromisso com a universidade, tem compromisso com a cultura, né? Nossas companheiras e companheiros de Brasília conseguiram derrubar os vetos do Bolsonaro, as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, para garantir recursos para a cultura. Lembrando que até agora, há pouco tempo atrás, os senhores deputados cortaram 500 milhões das universidades para emendas parlamentares. E o governo Lula teve que recompor isso tirando de outro lado. Uma complicação. Mas realmente é muita cara de pau tirar 500 milhões das universidades públicas para emendas parlamentares. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, que foi até mencionada a questão das emendas. Aqui no Rio, os deputados estaduais de 2 ou 3 anos para cá têm direito a emendas que são desse tamanho, são emendas pequenas, com o autor identificado, são rastreáveis e monitoradas. Lá em Brasília, essas emendas chegaram a 50 bi, quer dizer, sequestraram uma parte do orçamento, que é uma função do Executivo, realizar o orçamento. Por isso que se chama poder executivo, executa, né? E isso não tem precedente em nenhum país do mundo. Faz muito bem o ministro Flávio Dino de ficar de olho. Pega um monte de dinheiro que ninguém sabe como é para fazer estrada na fazenda do tio, né, quando não desaparece no meio do caminho. Então, nós, nessas nossas pequenas emendas parlamentares, várias delas a gente fez com a UERJ. Algumas já executadas e outras vocês nem sabem, aprovamos agora, vão começar a executar agora. Por exemplo, só para dar um exemplo, para vocês terem uma noção do que é isso. A gente está falando de emendas de 60 mil, 70 mil, 80 mil. Lá as emendas são 300 milhões, não sei quantos milhões, e ninguém sabe, desaparece no cofre da prefeitura, vai para o hospital do sobrinho e por aí vai. Então, nós, num passado recente, fizemos uma coisa que talvez muitos de vocês não sabem. Foi criado um programa junto com a UERJ, uma pequena emenda, que é um programa de doulas, que doulas são as profissionais que ajudam a mulher antes do parto, no parto e logo depois. Não é uma enfermeira, é uma doula. E aqui há um programa, doulas na UERJ, para assessorar as professoras, estudantes e funcionárias nesse serviço. Está funcionando aqui no Maracanã e também UERJ Zona Oeste, São Gonçalo, etc. Essa é uma. Uma outra interessante, só para vocês verem como se pode fazer coisas com, às vezes, recursos pequenos, mas, na verdade, tinha que ter uma recomposição, como mostrou o Bruno. Não é esse 1,5, no fundo, é você condena, tudo aumenta de valor, os salários represados, as despesas correntes represadas, e você tem que o outro setor... Inclusive, deixa eu só terminar de falar da emenda, eu vou falar do orçamento e da questão do superávit, como a oposição tem se comportado. Então, teve uma outra emenda, duas emendas que a gente aprovou, com a farmácia aqui da UERJ, ligado ao canabidiol. Desenvolveram dois medicamentos muito interessantes, um período já de teste e vai avançar. Uma delas é uma pomada que cura feridas ligadas à diabetes nos pés. Uma coisa interessantíssima, desenvolvida aqui, com um recurso muito pequeno. E a outra
é um tipo de substância combinada do canabidiol que produz o desmame do crack, ou seja, a transição para uma pessoa que está muito dependente do crack e passando por uma situação de desintoxicação. Também emendas assim pequenas e mostra como a nossa universidade tem uma capacidade de gerar conhecimento e pesquisa e, às vezes, poucos recursos, esses que são fraudados, represados, né, retirados na mão grande. E aí vem uma discussão que o Bruno Sobral levantou bem. Para onde vai e para onde não vai? Geralmente, o governo quer aumentar a sua receita. E a oposição, como muitas vezes o imposto é sempre impopular, a oposição sempre fica, não, nem pensar. Aqui acontece o contrário. Quem mais defende a recomposição do orçamento são deputados como Luiz Paulo, eu e outros que ficamos dizendo, não, espera aí, tem que cobrar as dívidas, tem que cobrar imposto de quem não paga imposto, né? Tem que ir em cima... Fiscalização. Eu aprovei uma lei no passado, que eu acho que nem está na cartilha do Cumpra-se, acho que não está, uma lei que eu fui coautor com o André Siciliano, que obrigava a divulgar todo ano os 100 maiores devedores, pessoa física e pessoa jurídica, alguns devendo bilhões, e continuavam tendo direito a incentivos fiscais e subsídios, mesmo devendo fortunas. Eu fui entrar nessa página que é lá na Procuradoria semana passada, preparando essa apresentação, ela está fora do ar. Está fora do ar. Essa do Não, mas normalmente está. E a gente fica Mas a Refit, todo mundo sabe. Essa todo mundo sabe. Exatamente. Mas então, por exemplo, o Luiz Paulo tem um projeto, que eu sou o maior apoiador desse projeto, que é cobrar maior imposto daquelas bebidas açucaradas, que está ligado ao problema de saúde, né? A diabetes, açúcar e tal. E aí tem logo o lobby de não. Quando a gente briga para reduzir os incentivos fiscais, que é uma coisa desse tamanho, a primeira coisa, não, mas então as empresas vão para o Espírito Santo, vão para outro lugar, vão sair daqui. A gente fala, não, espera aí, tem incentivos e incentivos. Às vezes é justo um incentivo para atrair uma empresa, mas passado 5 anos, 10 anos, a manutenção desse incentivo, porque um incentivo fiscal é uma renúncia fiscal, é dinheiro que está deixando de ir para a educação, para a cultura, para a segurança. Então a gente fica de olho para cortar, não todos, mas aqueles subsídios que já não se justificam mais. Tem que dizer, vem cá, o que isso está rendendo, essa renúncia fiscal, o que está rendendo em matéria de emprego, de estratégia de desenvolvimento, de cadeias produtivas, essas coisas que se discute quando se discute estratégias de desenvolvimento. Então, é curioso, aqui é uma inversão. O governo luta para não arrecadar. E a oposição, que normalmente se levanta contra qualquer... Não, nós é que dizemos, tem que cortar subsídio, tem que cobrar de empresa de bebida açucarada, daqueles alimentos que são ultraprocessados e reconhecidamente danosos, etc, etc. Então, é exatamente uma inversão de valores. A gente vai em cima dos devedores, obriga a divulgar, obriga o governo a ir em cima, e os caras olham para cima porque esses devedores, esses sonegadores e essas empresas que ganham subsídio têm um pé forte na política do governo e nos deputados. Então, eles têm uma base que impede que a gente diminua gastos para poder exatamente aumentar a despesa no que é importante, que é educação, saúde e segurança. E mesmo na questão de segurança, que não é o nosso tema central hoje, a gente está discutindo o ERJ, universidade, mas é importante, o Bruno mostrou como é a evolução. E geralmente acusam a esquerda, né, de desprezar a questão da segurança. Vejam vocês que absurdo. Bom, eu fiz uma lei lá atrás, está no Cumpra-se, criando o Programa Estadual de Proteção à Testemunha. Muito importante. Sem uma testemunha, muitas vezes você não consegue condenar. Você prende o sujeito, é absolvido por falta de provas. Há 10 anos o governo não põe R$1 no Programa de Proteção à Testemunha. Eu consegui 1 milhão da LERJ, quando André Siciliano era presidente, do fundo da LERJ, para não morrer o Programa de Proteção à Testemunha. Eu fiz uma outra lei tornando o Disque Denúncia, Utilidade Pública, a funcionar. O Disque Denúncia é muito importante para a segurança,
porque consegue, através de denúncias fiscalizadas, garantindo o sigilo, saber que tal traficante ou tal chefe de milícia, tal dia, ia para o dentista, ia para o enterro da tia, ia para a casa da amante, aí é lá e, bum, pega o sujeito. Pegaram muitos. Há 8 anos, o governo não põe R$1 no Disque Denúncia, né? Nós aprovamos uma lei para transformar a perícia em autônoma. No Brasil, né, metade dos estados tem a perícia criminal autônoma. E a outra metade, ela é comandada por um perito. O Rio de Janeiro, nem sei se o Bruno Sobral sabia disso, é o único estado que não é nem uma coisa nem outra. A perícia nem é autônoma, nem é comandada por um perito. Alguém vai dizer, mas isso que você está dizendo, o que tem isso a ver com segurança? Vou dar só um exemplo que todo mundo vai entender. Caso Marielle, assassinato da Marielle Franco. A perícia foi obstruída. Por quê? Porque ela estava subordinada ao chefe de polícia, ele próprio preso, por ser um dos implicados na articulação do assassinato. Ou seja, o bandido mandava na perícia, que foi obstruída para não conseguir descobrir a prova que ia na direção do próprio chefe deles. Vejam como é. Lá no Complexo Alemão que aconteceu. Imagina. Então vejam vocês como essas teses, nós da esquerda, aprovamos o Programa de Proteção à Testemunha, o Disque Denúncia, a perícia autônoma. Ou seja, não é que a gente não tem coisas para segurança, a gente tem muitas. O que não são é iguais a deles, que é tiro, porrada e bomba. Aliás, se tiro, porrada e bomba resolvesse, o Rio de Janeiro seria uma maravilha. Não teria metade da capital nas mãos do tráfico e da milícia. Essa turminha está no poder. Há quanto tempo? Mandam na LERJ, no governo, tem os senadores. Eu pergunto, Bruno, nos últimos 6 anos, quanto território comandado pelo tráfico e pela milícia foi reconquistado para a sociedade? 0, nem 1 metro quadrado. Então, vejam como isso é relevante. E até eu me espalhei um pouquinho nisso, para falar de um tema que é de interesse de todos, a segurança pública. Houve o massacre do Alemão. 2 dias depois, tinha um soldado do comando com um fuzil na mão e a bandeirinha do CV tremulando lá. Ou seja, não mudou nada em matéria de conquista de território. A reconquista do território avançou num tempo das UPPs. Depois teve vários problemas, não cabe discutir aqui, né? Corrupção, politicagem, expansão sem limites, falta de planejamento, mas houve a ideia de que era uma tentativa de reconquista de território. Na época, eu era secretário estadual do Ambiente e nós fizemos vários programas para a comunidade, vários deles com apoio da UERJ. A gente ia 20, 25 favelas importantes, Alemão, Rocinha, Salgueiro, Mangueiro, 4 programas. Fábrica Verde de reciclagem de computadores, treinar o pessoal para transformar computadores inservíveis em computadores reformados. Aliás, quem coordenava esse programa está aqui, é a Ingrid. Ela estava à frente da Superintendência de Território e Cidadania. Só no Alemão, teve 9 turmas da Fábrica Verde. Milhares de pessoas aprenderam a fazer isso, transformando lixo eletroeletrônico em inclusão digital, que será doado a telecentros públicos comunitários e, portanto, a inclusão digital. E um computador velho, lá atrás tem chumbo, cádmio, zinco, é metal pesado. E metade dessas pessoas depois conseguiu um emprego numa empresa de conserto de celular, televisão, computador, e não precisavam trabalhar para o tráfico, porque tinha uma saída. Com a UERJ, a gente criou, com a nutrição da UERJ, a gente criou um programa chamado, em comunidade, chamado Ecobuffet. Mesma coisa, selecionava jovens da comunidade, durante 4 meses dava uma bolsa de 250 a 300 reais, e as nossas companheiras da nutrição chegavam lá e mostravam como aproveitar partes dos alimentos que a gente despreza, caules, folhas, sementes, e fazer coisas gostosas com isso. Depois tinha um apoio
de R$10.000 que você tinha que devolver em 2 anos com juros zero, comprava um equipamentozinho e montava um buffet para fazer festa, casamento, batizado, qualquer coisa, era uma saída econômica. Então, vejam, isso tudo tem a ver com a reconquista de território. E como a universidade pode e deve participar diretamente disso. E tem que divulgar isso, que é coisa muito importante. Às vezes as pessoas ficam achando que a universidade é uma coisa ligada ao próprio umbigo, quer dizer, roda aqui dentro. A gente tem que mostrar o que a universidade, a UFRJ, a UERJ, a Unirio, a UF, o que fazem para a sociedade. Algumas das principais leis que estão aí no Cumpra-se, de mudança de tecnologia, foi a UERJ, a UFRJ, acabar com jato de areia nos estaleiros que dava silicose no pulmão dos operários, tirar o mercúrio das empresas, né, substituir o amianto nas fábricas, que matavam os operários com mesotelioma e asbestose. Tudo isso só foi possível por causa da UERJ, da UFRJ. E muitas vezes as pessoas lá de fora acham que a universidade é um monte de privilegiados que quer dinheiro para ensinar marxismo para as pessoas, e realmente é um estigma que não vê que todos os países que deram salto foi a ciência e tecnologia, foi a educação. Essa turma é o obscurantismo crônico, estrutural. O obscurantismo estrutural é o pior inimigo, não é da UERJ, é da civilização, é a barbárie. E aí, nós temos que divulgar isso. Então, a gente está querendo fazer essa audiência pública, vamos combinar com vocês uma data na semana que vem, porque agora já tem quinta-feira santa, sexta-feira santa, não sei, independente das estratégias que vocês vão adotar no movimento, quais serão os próximos passos, nós temos que romper qualquer tipo de isolamento e obrigar o poder público a sentar lá com o parlamento, discutir esses números que foram aqui apresentados. Agrega isso, Bruno Sobral, os números que se apresentou, que com essa guerra horrível, aliás, as pessoas chegam para mim e falam, e aí, Mink, tudo em paz? Como tudo em paz? O doido do Trump fazendo uma guerra por semana, você me pergunta se está tudo em paz, é uma expressão em desuso. Mas o que é certo é que com essa guerra e com a questão do petróleo, ainda aumentou a arrecadação do Rio de Janeiro, com essa história do barril ter ido lá para cima, ainda é mais um outro fator. Claro que a gente não quer guerra de jeito nenhum. Essas guerras morrem os jovens, só quem enriquece são os donos das indústrias armamentistas. Então, guerra não. Mas essa guerra, que é um horror, teve um efeito de aumentar muito a receita do royalty do petróleo e gás. Mais um argumento, na linha do Bruno, que tem uma folga aí, que não pode ser negada, desprezada ou surrupiada do orçamento das universidades, sobretudo no caso da UERJ que a gente está discutindo. Então, acho que há, sim, há um espaço importante. A gente está na Assembleia no meio de uma confusão, vocês têm acompanhado, né? Inclusive, hoje eu já estou correndo lá, porque a esquerda vai discutir candidato, porque deve ter, quarta-feira, amanhã, uma eleição para a presidência da LERJ. Deve ser amanhã, porque hoje termina o tal recálculo de que deputado vai entrar com a supressão dos votos do Bacelar. Então, pode ser que tenha eleição amanhã, ainda tem uma discussão se esse presidente vai ou não assumir interinamente o governo. Então, está realmente um caos. Nós somos minoritários na LERJ, vocês sabem bem disso, né? Nós tivemos, normalmente, somando a esquerda e a centro-esquerda, a gente tem 23 votos, 1/3 da LERJ, 1/3 é o nosso voto. Agora, há várias questões, a gente está tentando se articular de alguma outra forma, e eles jogam muita pressão, usam o poder, ameaçam os deputados. Você é de tal município, se não votar de tal jeito, a gente vai tirar o dinheiro do seu município. Quer dizer, é uma chantagem explícita, pública. Então, a gente está lutando contra um pessoal que é muito pesado, né, ligado a muita bandidagem. Né? A gente não está falando que o cara é bandido só porque ele tem uma posição ruim, é bandido mesmo. É bandido de comando, de facção. Eu, às vezes, digo que é mais difícil despoluir a LERJ do que a Baía de Guanabara. É realmente complicado. É complicado. Uma turminha pesada.
e que ameaçam também, imagina. Então, pessoal, a gente está vivendo uma situação complexa e a gente quer se colocar como mandato, eu estou falando por mim, mas eu falo pela esquerda e pelo centro-esquerda, que nós atuamos em conjunto. Né? Então, a gente vai fazer essa audiência, provavelmente na semana que vem, vamos combinar o melhor dia, combinar a pauta, vamos ver que autoridades virão, que a gente não somos CPI, a gente não tem o poder de convocar, mas normalmente vem. Quando não vem o secretário, vem o subsecretário, mas vamos combinar também, tentar abrir uma linha com o governador em exercício e continuar sendo presidente do TJ, ver o que ele pode fazer nesse período também é uma linha que a gente tem que buscar. Então, deixar aqui para os estudantes, para os professores, essa história que vocês podem contar. Nós somos uma minoria, mas uma minoria muito atuante, né? Nós, inclusive, votamos pela manutenção da prisão do Bacelar, quando ele foi preso, perdemos de 42 a 24, uma coisa assim, ou 43 a 24, quando já estava clara a ligação dele com o Comando Vermelho, né? Então a gente resiste, a gente perde. Aqui a gente perdeu essa eleição, mas conseguimos impugnar, porque era um tapetão, uma eleição que foi chamada 2 horas antes, né? Nunca vi isso, né? Então a gente está lutando por isso, né? Manter o recurso da FAPERJ, ampliar o recurso da UERJ, das universidades, e cortar onde pode e deve ser cortado, né? A questão do que quem deve, subsídios exagerados. Então, não é que a gente só quer dizer o seguinte, olha, não interessa de onde venha, a gente quer mais para as universidades. Não, a gente aponta, e o Bruno é preciso nisso, aonde pode e deve ser cortado, sem prejuízo do desenvolvimento. E essa questão, e com isso vou encerrar, dos penduricários e dos poderes, é uma questão complicadíssima. Quando a gente vai votar penduricários para o MP, por exemplo, que já é um setor que não é propriamente pouco aquinhoado no orçamento, os deputados, inclusive muitos da esquerda, têm dificuldade de votar contra. Teve uma votação recente, eu sou um aliado do MP, porque a gente vive chamando o MP para atuar crime ambiental, crime de racismo, crime de não sei o quê, contra a mulher. Batemos na porta do MP. Muitas vezes atuam, outras vezes nem tanto, mas é a nossa obrigação, e tem ótimos procuradores, ótimos. Só que o MP manda uma coisa aumentando, não sei quantos permanência, não sei quantos... mais aumentar a despesa de tudo que é jeito, penduricário. Esse que o Dino está em cima. Eu fui o único deputado que fui para o microfone e falou o seguinte, olha, MP é nosso grande aliado, mas eu vou votar contra isso, porque tem categorias que estão no arame. Então, botar penduricário em cima de penduricário, quando tem categorias que não tem o básico, o mínimo, o decente, não é razoável. Mas muita gente tem medo de votar contra qualquer coisa da Justiça e do MP. Fala, não, peraí, vai lá que o cara implique comigo, vai lá que o cara queira pegar no meu pé. Então prefere ou não falar nada, ou se fingir de morto lá num cantinho. Então esse também é um problema. Esse é um problema. Então, cortar penduricário, cobrar de quem deve, cortar subsídio que deixou de ser necessário, não todos, os desnecessários, que já são bilhões, e usar não só os argumentos do Bruno, mas até esse do petróleo recente, quer dizer, há recurso, não vou dizer para 100% das demandas, mas uma parte das demandas, as mais urgentes, há. Como abrir esse canal no momento que o governo está acéfalo, não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples, mas é o nosso caminho. A gente não tem outro caminho. Dialogar, pressionar, mostrar os números e ganhar opinião pública para isso. Como disse o Bruno, é muito fácil jogar demagogicamente a opinião pública contra a universidade. É muito fácil. A gente tem que mostrar tudo que a universidade faz de bom e como quebra o desenvolvimento de um Estado ou de um país você asfixiar a pesquisa, a ciência, a educação, a cultura, você quebra o desenvolvimento da sociedade, da civilização. Portanto, vamos em frente, contem conosco, que somos uma minoria, mas bem combativa, e vamos sair dessa confusão
com alguma coisa de real e de concreto. Obrigado, saudações. Bom, acho que excelentes falas, né? Acho que os informes aí, Gregor e Chico trouxeram para a gente, os números, né? Essa fala contundente do professor Bruno, essa notícia aí que o deputado Carlos Mink traz da possibilidade, né, Caminhamento, audiência, acho que é muito Sim, boa. vai ter audiência. Acho que vamos, né? A gente tem um tempinho, eu pergunto para o Gregor e para o Chico, né, se vocês gostariam de fazer algum comentário. Teve uma pergunta do Chico, eu não sei se foi respondida, não sei se quer recolocar também, porque após a fala do Bruno e a fala do Mink, talvez, né, vocês queiram recolocar alguns comentários, fazer alguma intervenção e abrir também aqui para o público, Claro. nessa perspectiva, né, essa postura de conversa, colocar aí questões, fazer aí algum tipo de intervenção, dialogando aqui com as nossas, eu ia falar mesa, mas com as nossas cadeiras, né, aqui com os nossos convidados aqui. Então, passo a palavra aqui para vocês. O Mink trouxe pontos fundamentais, né, sobre a falta de termos um interlocutor, o governo está acéfalo. Todos sabíamos dessa dificuldade quando a greve foi deflagrada. Eu estava lá na Assembleia, viu? Eu coloquei isso várias vezes, fui muito criticado por colocar isso. Dizia-se que é impossível fazer greve na pós. Pois bem, em 2012 fizemos a primeira greve da história da pós-graduação no Brasil. E em 2015 fizemos a segunda greve da história da pós-graduação no Brasil. Então a minha história pessoal é a história de conquistar o impossível, né? Não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi meia dúzia de vezes. Muitas vezes eu conquistei aquilo que todos dizem, eu digo, né, fiz parte do movimento que conquistou aquilo que era impossível. Então, temos vários professores aqui da casa, eu gostaria de dizer, afirmar peremptoriamente, conquistaremos o impossível novamente. Eu não vou me estender para a gente poder escutar, fazer perguntas. Agradecer muito a fala do Bruno, foi muito importante para a gente ter mais argumento, né, na hora de conversar entre a gente, na hora de conversar com o público. Eu acho que o engajamento discente ele é muito importante em vários sentidos, mas tem alguma coisa que de fato a gente não sabe mobilizar tão bem, que são as tais redes sociais. Não estou pressupondo que vocês têm a obrigação de saber, mas provavelmente saberão melhor que nós, né? Então existe também uma necessidade de trabalho conjunto. Por exemplo, como é que a gente fala isso que foi acabado de falar aqui para um público mais amplo, né? E eu queria contar uma história, talvez duas. Teve certo dia que eu estava em greve, eu era do movimento estudantil, e eu ouvi o Tortura Nunca Mais falando. E ouvindo o Tortura Nunca Mais falando, isso eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a entender certas histórias familiares que até então não faziam muito sentido para mim. Porque a minha mãe sempre dizia, não, seu pai estava num retiro nessa época, seu pai estava num retiro, meu pai, ele teve uma formação cristã, depois marxista convicto, que retiro era esse, né? Aos 16 anos eu já tinha uma ideia do que eram essas coisas. E aí eu entendi o que era retiro, né? E aí quando eu cheguei em casa eu perguntei, pai, você foi torturado? Você foi preso durante o regime militar? Não é muito fácil falar sobre isso, né? Meu pai foi preso em 1972 em São Paulo, na Operação Bandeirantes. Ficou 18 meses preso. Então vocês imaginam. E nem por causa disso ele deixou de ser uma pessoa gentil, nem por causa disso ele deixou de ter filhos. Estou eu aqui, que me considero uma pessoa afável, né, dentro do que eu posso ser. E eu acredito que a greve, ela é também isso, entende? É óbvio que a gente tem que ter pautas objetivas, é óbvio que a gente tem que lutar, a gente tem que ter uma análise técnica da nossa circunstância, a gente tem que entender a discrepância do que é uma emenda parlamentar entre deputados federais e deputados estaduais, para a gente também poder ter planos de ação, onde é que a gente dispõe do orçamento. A sua fala foi muito esclarecedora, foi importante para a gente entender também onde é que a gente atua e com quem a gente dialoga, mas eu entendo também que o movimento de greve, e aí isso é uma coisa que depende fundamentalmente da gente, ele também é a possibilidade da gente experimentar coisas num ambiente universitário
que na nossa normalidade, se é que ela existe, eu imagino que eu nunca vivi uma normalidade, né, desde que eu nasci, mas se é que ela existe, a gente pode experimentar. Agora, isso depende de um grau de engajamento nosso, de fato, né? A gente tem que estar pensando, a gente tem que estar propondo. A greve é também um momento para a gente pensar qual é a universidade que a gente quer. No mundo ideal, a gente sai da greve melhor do que a gente entrou, enquanto docente, enquanto discente e enquanto coletivo. Então a gente não sei até que ponto a gente vai dar conta de fazer isso, porque a gente realmente precisa de braço, né, e perna e várias outras coisas, mas no mundo ideal a gente consegue fazer um congresso ao longo da greve para conversar sobre a UERJ. E tem uma questão aqui que foi colocada sutilmente, mas eu vou enfatizar, dentro das isenções fiscais, ou seja, é dinheiro que o Estado deixa de cobrar de uma determinada empresa. Eu não sei a quanto isso anda, porque eu sabia esses dados de cabeça em 2017, mas em 2017, por exemplo, o governo do Estado do Rio de Janeiro pagava a conta de luz da Supervia. Dava uma enorme isenção fiscal para a Metrorio. Qual é o serviço para a população carioca que a Supervia e a Metrorio pautam? Estão dando. Então, a gente exigir pelo menos tarifa zero para os discentes da UERJ, para os discentes da rede básica, não é absolutamente nada fora do possível, considerando a quantidade de isenção fiscal que o Estado já dá para essas empresas. E é muito mais interessante a gente lutar por tarifa zero para o corpo estudantil do que a gente lutar por uma bolsa de auxílio transporte que vai ser mais dinheiro público indo para a Supervia, ou para a FETransport, ou para o Metrorio, entende? Então, assim, eu acho que tem conversas que a gente tem que ter, é só para a gente entender que as pautas do orçamento também estão ligadas com as pautas estudantis, também estão ligadas com tudo que a gente está falando. Tudo que está sendo colocado aqui, de alguma forma, instrumentaliza a gente para colocar em ação pautas que, por vezes, dizem, como o Gregory muito bem falou, que são impossíveis, mas não são. Na verdade, são absolutamente razoáveis. Se a gente fosse olhar com certo grau de racionalidade conservadora, o que a gente está pedindo é absolutamente razoável. A gente não está propondo nenhuma transformação radical de nada. A gente só está, de fato, tentando fazer o que, a rigor, é o papel do Estado fazer. Muito rapidinho. Primeiro, dizer o seguinte, eu falei que eu já não sei se termina para acontecer esse ano, que eu é sustentável. Né? E todos os professores falam em sustentabilidade e a gente não tem captação de água de chuva, placa solar, não dá para essa questão. A outra coisa é dizer, se você contou a história do seu pai, então eu sou daqueles que também, com 18 anos, estava pendurado no Coreia, no suor que era lá. Eu participei da resistência e sofri isso também, me considero uma pessoa razoavelmente afável, pelo menos com os amigos. E a terceira coisa que eu ia dizer é sobre o tamanho das isenções fiscais. O último dado que a gente tem do ano passado estava em torno de 14 bilhões. Mesmo que a gente conseguisse cortar um terço disso, é mais do que o dobro do orçamento da UERJ. Então, eram essas três coisas que eu queria complementar sobre o pessoal. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Mariana, eu sou assistente social na Unirio. Nós também estamos em greve, o chefe administrativo da universidade. Tivemos ano passado uma greve muito positiva de ganhos, contudo, porém, todavia. Então, o governo não cumpriu com todos os acordos feitos para os técnicos administrativos e por isso entramos em greve. Só pegando um pouco o gancho que o Francisco acabou de falar, a gente também tem aproveitado o momento da greve, o exercício da greve, esse espaço que a greve nos fornece, de poder dialogar as lutas internas na universidade, não só o que diz respeito aos direitos dos técnicos administrativos que não foram garantidos, né, no último documento previsto, mas também as nossas lutas internas para melhorar a universidade, mas eu coordeno hoje em dia a Unirio, também faço parte da coordenação, e não é fácil construir engajamento. A gente tem um grande desafio.
Eu também faço parte, coordeno o Observatório do Serviço Público, Raça, Orçamento e Direitos, junto com o Gênesis, o professor da UFRJ do Serviço Social. E a gente discute nos nossos estudos de doutorado, fizeram a gente se juntar nesse observatório, há mais de 10 anos o orçamento pessoal do Serviço Público Federal. E esse ano a gente resolveu enfrentar o desafio de estudar o serviço público estadual. E aí, dialogar bastante com a sua fala, mas antes de dizer assim, reforçar a importância desse debate. A gente, quando vai conversar sobre o porquê que a gente resolveu estudar o orçamento pessoal, a gente sempre fala, porque não existe política social sem trabalhador para construir, né? Sem orçamento que garanta as necessidades primordiais para que aqueles trabalhadores possam transformar as suas ideias em ações. Então, para que a política social, a política de educação, o ensino superior, ela de fato aconteça, é preciso de trabalhador e é preciso de orçamento. Né? Então, esse debate ele é fundamental para a gente entender como é que a gente vai fazer no processo, na luta, para construir propostas, ferramentas, instrumentos suficientemente razoáveis para garantir que a universidade sobreviva. A gente, e aí, incluir todos os trabalhadores que envolvem a universidade, os docentes, os técnicos, mas também os terceirizados. Tanto no processo estadual, municipal, quanto no federal, o serviço público passa por uma transformação de precarização há décadas, né? E muito mais, isso é muito mais presente, o serviço público federal, ele sobrevive de uma forma mais robusta, isso é muito mais presente no municipal e no estadual, especialmente na área da saúde, por exemplo, que já foi praticamente toda terceirizada, né, em relação aos trabalhadores. Então, primeiro reforçar isso, para analisar essa discussão no processo da greve, sobre orçamento, e segundo, dialogar um pouco com o Sobral sobre a apresentação que você fez, né? Foi muito bom para mim olhar assim, um pouco da sua fonte de dados, eu queria saber o que você apresentou, se está divulgado em algum lugar que a gente possa acessar. São dados públicos. E se os acessos que você tirou, eles estão todos públicos ou precisa de alguma... porque assim, por exemplo, no Serviço Público Federal... Eu posso botar, a gente tem a rede Pro aí, eu posso botar depois o link lá para o Instagram dele, Tá. que é mais fácil. Oi? Ótimo. Os dados de orçamento da universidade temos em todos os sites da Câmara. Esses também que vocês separam em relação às carreiras do serviço público, porque isso é muito importante, né? Porque para a gente identificar, por exemplo, no meu doutorado, eu estudei a comparação dos servidores das universidades federais com os da Receita Federal. E as gratificações da Receita Federal também são exorbitantes. E há uma diferença gigante em relação ao salário desses trabalhadores, né? Quem trabalha na Receita Federal e quem recolhe os impostos e que vai reordenar as questões como na Secretaria da Fazenda, né? Então, seria muito legal fazer essa comparação. Então, depois eu quero direitinho o site, tá? E por fim, concluindo, que já a gente fala, reforçar essa questão que o Francisco trouxe sobre quais ideias, de quais ferramentas a gente pode, de fato, focar a nossa luta, por exemplo, na LERJ, o que propor, como propor, né? Como instrumentalizar essa mudança de investimento, de caminho de investimento orçamentário para as universidades. Porque a Unirio, por exemplo, assim como as universidades do Rio de Janeiro e do âmbito federal, atualmente sobrevivem por emendas fundamentais, né? nos seus fundamentos. Então, assim, em projetos novos, eles só acontecem se as pessoas forem correr atrás de articulação política, privada. Então, fica assim, uma relação muito no âmbito de uma relação privada. E aí, a gente, por diversas vivências, a gente tem que ter um todo lutar e relembrar que a gente é uma universidade pública. E a nossa construção, a nossa lógica não deve ser sobre o âmbito de articular com alguém privadamente sobre o meu projeto,
mas sim um orçamento para a universidade. Né? E aí, eu queria reforçar isso para a gente tentar encaminhar propostas que sejam importantes para a gente pensar na prática de como, então, se existe, né, a possibilidade de como, então, a gente lutar por um orçamento maior para as universidades, tá bom? No âmbito da LERJ, como o Francisco, o pessoal todo. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Pegar aqui só um pouquinho de uma palavra que todos nós falamos aqui, e principalmente agora a fala dela aqui no final da questão das emendas. Né? Tem sido divulgado alguns artigos na internet, algumas pessoas têm no jornal, sobre o político da substituição do orçamento ordinário das instituições de ensino superior pelas emendas parlamentares. Né? Então, há um risco aí grande da gente ter o orçamento de fato diminuído, porque a gente busca um outro caminho, seja através do parlamentar. O parlamentar seja importante para a instituição. É muito importante o apoio. Eu tenho acompanhado sempre as sessões da Assembleia, nem o Diário Oficial do Legislativo também, que aí a gente traz muitas vezes as discussões que acontecem lá no plenário. Então, é importante o apoio do Legislativo na causa da universidade. E a questão da reconstrução, digamos assim, do orçamento, falando mais especificamente aqui da UERJ, né? Nós temos aqui o Gregory falou a questão do nosso orçamento, que não ultrapassa os 2 bilhões, né? Mas a nossa principal fonte de financiamento são os recursos do Tesouro, que são os recursos que vêm do governo estadual. E esses variam muito pouco. Né? A gente posso citar aqui, que isso é um estudo que nós tivemos há pouco tempo, do ano passado para esse ano, o recurso do Tesouro não aumentou nem 1%. Então foi uma evolução insignificante para as despesas que nós já apresentamos no decorrer das políticas que elas são implementadas na universidade. A gente também precisa olhar que quando nós vamos discutir o orçamento público, que é importante a participação de todo mundo, e mais uma vez eu destaco aqui o orçamento. Estou falando de Lula. Não é o liquidado. Foi destinado ali dentro daquele 1,5%, que ele já coloca um limite, a gente costuma ter alguma coisa aí contida. Né? Mas quando a gente vai fazer esse orçamento, a gente não tem que pensar, e aí vem a questão da valorização das políticas de universidade implementam, a gente não tem que pensar só no número. E as discussões, normalmente, elas se baseiam, como o Firmador falando, aqui na nossa realidade, do acréscimo de valor na proposta orçamentária. Então, já está previsto isso? Coloca aí. Está previsto aquilo? Não. Então, acrescenta aí. Quando, na verdade, a gente pouco discute a questão das entregas que a gente está fazendo com esse orçamento que nos é concedido. Nós teremos juntos. E eu vou fazer um convite aqui para vocês. A diretoria, da qual eu faço parte, né, a diretoria de orçamento, o meu presidente é o Marcelo, né, eu faço parte da equipe da diretoria de orçamento da UERJ. Tá? Eu hoje estou na função de diretor. Já passei por todas as etapas dentro do trabalho da diretoria. Então, Vai fazer um convite, vai fazer um convite. Tem um convite para vocês. Nós temos no site da diretoria lá, plan.res.br, em temas orçamentários, nós temos um painel do orçamento, da execução do orçamento, tá? Se eu não me engano, de 2020 a 2026, e nós temos planilhas em Excel que trazem a evolução do orçamento da universidade desde o ano de 1995.
Isso está lá disponível, consulta pública, todo mundo pode acessar. Na área dos temas de planejamento, nós temos também um painel com a estrutura e a distribuição do plano plurianual da universidade. O que nós encontramos ali nas instituições? As entregas que nós fazemos dentro desse orçamento que nos é concedido. Então, nós temos a estrutura, nós temos os objetivos, nós temos as metas, nós temos os indicadores, está tudo ali. É importante que a gente conheça esses instrumentos que a universidade tem, tá? O que a universidade produz, para que a gente consiga também fazer uma discussão mais qualificada do nosso orçamento. Não adianta só a gente discutir o número. Eu tenho 2, eu preciso de 4, eu preciso de 8. O que eu estou fazendo com esse número? A gente entrega bastante coisa dentro desse cenário de restrição orçamentária que a gente já viu há bastante tempo. Então, é um convite que eu faço a vocês, jogados, que a gente discuta mais essa questão do orçamento. Não discuta só no momento da proposta orçamentária. Mas já iniciamos a coleta das informações para elaborar um relatório que vai ao Conselho Universitário para ser aprovado. Mas é importante que a gente tenha uma discussão anterior a esse momento, onde a gente identifique quais são os gargalos que nós estamos enfrentando, o que nós pretendemos fazer no próximo exercício. A gente imagina, né, é previsível ali pela tendência que a gente tem, os pontos de orçamento que a gente vai receber no ano seguinte. Então, quando o governo lança projetos ali de exercícios orçamentários, que ele dá uma estimativa de valor, ali a gente já consegue enxergar o limite que a gente pode sofrer, para a gente planejar em cima de todas essas questões. O que a gente vai fazer efetivamente no ano seguinte? Hoje a gente está sobrevivendo. A gente recebe o orçamento para tirar a vaga. E mesmo assim, está ficando difícil. Então, a gente precisa realmente discutir bem melhor toda essa questão do orçamento para a gente, como for, de um acordo deputado, de haver uma negociação positiva, a gente ter exatamente isso. A gente precisa disso, que a gente faz isso, que a gente precisa cumprir aqui. Bem. Rapidinho, estava ouvindo aqui, lembrei de uma coisa. A gente fica discutindo as coisas que a gente consegue fazer, tipo 2%, 6%, 2/10 em 2017, a gente não falou. O que a gente consegue evitar as maldades. Só para vocês terem uma ideia, eles nem falam. Eu vou falar o seguinte: os deputados bolsonaristas apresentaram um projeto, quando foi para renovar as cotas, primeiro para acabar as cotas. A gente teve uma audiência aqui e eram deputados de segurança de armários. Agrediram uma subreitora e a subreitora. Exatamente. Então a gente conseguiu impedir que eles acabassem as cotas. Depois o deputado, que até pouco tempo era o secretário de Ciência e Tecnologia, apresentou um projeto para privatizar a UERJ. Não era subliminar, era escrito assim: privatizar o UERJ. Ele conseguiu, dentro de minoria, derrubar esse projeto. Depois, teve um projeto da Comissão de Justiça, quando eles estavam querendo vender imóveis para arrecadar, vocês não têm noção. Alguns dos imóveis que estavam na lista que a gente conseguiu tirar. Uma era o Politécnico da UERJ em Friburgo. Vocês lembram disso? Estava na lista de imóveis a ser. O outro era o Centro Cultural da UERJ, aqui no Campos Maracanã, aqui do lado. Vender para arrecadar. Nem sabendo o que estava acontecendo aqui, lá, no meio de se vender também. Torturando mais, grupo políticos, aproveitam essa história de arrecadar para agredir aquilo que eles acham que é uma resistência democrática, da esquerda, etc. Esses 3 pontos que eles dizem, então, vocês não conseguiram isso, não. Tem o pouco que a gente consegue, e tem o que a gente consegue impedir as maldades, tipo vender o Politécnico de Friburgo, né? Privatizar o UERJ, acabar com as cotas, né? Só para vocês terem uma noção
de o que a nossa minoria lá consegue evitar algumas das maldades mais maliciosas. Muito bom. Então, sim, Mônica, eu vou propor que a gente, por conta do horário, na fala da professora Mônica, a gente encerre as discussões, passe para a mesa, para a gente fazer comentários finais, responder, a gente vai encaminhar para o encerramento. Tá bom? Pode ser? Ok? Bom dia a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer a iniciativa do Dia do Conhecimento, eu acho importante isso para acontecer aqui. Não somos tantos quanto poderíamos ser, mas isso é o suficiente. Queria agradecer a presença aqui da Carlos Mito, comentada para a minha vida, que eu tenho sempre de você, mas aí apareceram as mulheres que me representam. Sou ótimo. Eu fui muito. Agradecer ao Instituto Pastorete pela coragem que levamos. A gente sabe que esse lugar é muito difícil, mas eu sempre fui a favor da vontade da lei. Eu acho que essa família pode fazer aquele campo de pé, chegando e jurando na cara no chão. Eu acho que essa universidade nos cortou muito isso. Sempre me deixou perplexa a posição subalterna que a universidade se coloca diante do Palácio Nacional. Eu não entendi. Hoje entendo um pouco mais, não me agrada minhas conclusões, mas eu acho. E acho que uma nova geração não pode mais ficar sob a ameaça dos avanços, novos retrocessos, que políticos que antes não eram tão comuns na leste, hoje ocupam a maioria das cadeiras, que são funcionalistas, que são os milicianos, os representantes do tráfico, da morte. Eu acho que o Bruno Sobral veio, como sempre, com muita técnica, esclarecimento, pedagogia, explicar perfeitamente o que ocorre. Acho que isso foi uma contribuição fundamental que ele vem dando desde que, há 5, 6 anos atrás, propôs uma reformulação de plano. E a gente agradece muito na unidade, carinho para vocês dois, porque isso facilitou muito a nossa vida e nos fez entender. Ou seja, eu queria dizer que ao longo dos últimos anos houve um acréscimo de conquistas, de esclarecimentos, de expertise, mas a gente tem uma coisa que eu também considero fundamental, que o deputado Carlos Mito representa aqui, a política. Cada um de nós pode ser um soldadinho contra esses deputados bolsonaristas que estão na leste. Tudo isso aqui é importantíssimo, mas se a gente quer fazer pelas vias democráticas, é participando da política. O chamamento para ajudar a gente nas redes, o chamamento que fez o professor Chico, que é um dos homens mais doces do meu Instituto de Conhecimento Querido. O chamamento que a gente faz hoje aqui, com a iniciativa do professor Renato, as explicações que nos trouxe o professor Bruno Sobral, a participação do Carlos Mito é fundamental, mas é na lei. É no voto, a gente tem que ganhar cada vizinho, a gente tem que ganhar mãe, pai, avô, papagaio, periquito. Senão, a gente vai continuar na frustração. A colega da Unirio está trazendo a experiência dela, está mostrando como há anos ela estuda isso, e a gente não consegue sair. Porque, como o Carlos Mito colocou, muitas vezes a gente tem que lutar para não retroceder e não para avançar. Então, assim, eu acho que nós que estamos aqui sentados, a nossa função é essa. É lutar, modificar essa lente. Senão a gente vai cada vez mais perder professor em vários campos do conhecimento. Já temos uma carência de professor na química, na física, na matemática. As pessoas estão indo para a indústria. Então, não estão fazendo mais. O magistério não é mais uma opção. Né? Então, eu acho que isso é que fica para nós quando a gente sair. A oportunidade que a gente tem de ter universidades públicas nesse país, em nível federal e estadual, não é no mundo todo que é assim. Muito pelo contrário, o ensino superior no restante do mundo é para uma pequena elite.
que vai continuar no comando do Estado. Às vezes até com uma classe trabalhadora em muito melhor condições que a gente conhece, mas é importante. É essa parte eles estão fazendo, eles apresentaram e a gente está aqui. Agora, a nossa parte, nós que estamos desse lado, é fundamental. Então, vamos assumir a nossa parte, nós aqui desse lado. Hoje. Queria agradecer então a participação do povo, dizer que eu estou nessa mesa, na verdade, cadeiras em boa companhia, não somos resistentes, né? E é um momento de resistência mesmo. Né? E tem essas ameaças todas que a gente tem, né? A ameaça da volta do bolsonarismo, uma ameaça real, já temos eleição do início, agora desse ano, né? E nas várias áreas, eu acho que as pessoas, inclusive, você vê pelas pesquisas, elas não absorvem nunca tudo que está acontecendo. Então, fala, bom, não tem ainda Ucrânia na mesa, onde, quem sabe, o Flávio seja um bolsonarista mais moderado. Na verdade, como pode ser moderado uma pessoa que defendeu a fácil, né? Defendeu a intervenção no judiciário brasileiro? Moderado não tem nada. Eu só lembro, para já estar aqui na capa desse Cumpras, então a vitória desse movimento teve contra a privatização das praias. Lembrando que era o relator da privatização das praias no Senado, era o Flávio Bolsonaro. Isso é uma coisa que todo mundo entende. Quando o povo se deu conta do negócio da questão ambiental, era pagar uma das poucas coisas que é bonita e barata que é a praia. As sondagens do Senado deu 92% contra. A gente tem a obrigação, Antônio, de lembrar isso. Eu acho que eu vou pedir de calção para a praia. Olha, comigo a praia vai continuar sendo pública. O outro aqui queria privatizar as praias. Porque isso é um bem sucedido. Você vê que mesmo a gente tendo minoria também na Câmara e no Senado em Brasília, a gente conseguiu parar isso, conseguimos parar a PEC da quantidade, que era a unidade dos próprios deputados, grandes manifestações, com os artistas de Copacabana e em outros lugares. Então, mesmo sendo minoria, a gente tem conseguido parar algumas coisas. Mas a gente tem a obrigação de olhar para a universidade, para o povo em geral. Porque se há uma volta do bolsonarismo, o povo vai sofrer. Nem pensar em acabar com a escala 6x1. Né? Aliás, eu fico, às vezes, organizando os bolsonaristas para brincar. Vocês são defensores da família. E nós defendemos os LGBT, não sei quantos, nós somos contra a família. Vem cá, vocês são a favor de manter a escala 6x1. E quando a gente tira a escala 6x1, ela não vai ter mais tempo para a família, para ver o filho estudar, para ver o filho crescer, para jogar bola com o filho. Eles vão participar de um trabalho comunitário. Aí eu aperto eles e vem cá. Vocês não são a favor da família? Por que são a favor de manter a escala 6x1, que é a coisa mais dissolutiva de uma família transformando um trabalhador robô? Então, eu acho que a gente tem que se olhar para a universidade, olhar para a sociedade e combater esse obscurantismo que está aí. O fascismo sempre está à espreita. Né? E a universidade vai ser outra vez, as universidades estaduais, federais e todas, né, a cultura, vão servir o meio ambiente. A gente tinha um ministro, sinistro, Salles. Ele foi o único ministro do meio ambiente do mundo que foi condenado por contrabando de madeira, de árvore. Nem sei cada coisa que a questão no Brasil. Nós vamos continuar resistindo com dignidade. Bem, eu só quero agradecer também, não vou aqui tomar muito do tempo, até porque a gente já até rendeu, né, como eu falei para o Mink, então acho que já tem um encaminhamento aqui que o deputado Mink está fazendo de na próxima semana ou daqui a 2 semanas. Claro que a LERJ está extremamente volátil, então tem que ver o tempo para essas audiências, né, porque tem que ter autorização, imagino eu, de mesa diretora, então primeiro tem que ter a mesa diretora para autorizar, não é isso? Uma vez votada numa comissão que vai ter uma audiência, geralmente assim, sem data marcada,
Você depois tem que ver um auditório que esteja ali, tem vários auditórios. E não costuma haver apenas medidas reacionárias, etc. Tudo não. A audiência foi aprovada, tem auditório, mas eu não autorizo. Não vejo. Agora até acontecer, mas eu não vejo. Eu acho mais difícil você garantir a criança traz a autorização para ser agente da primeira. Sempre é importante ocupar um espaço, mas não é. E as autoridades ouvindo. Para dizer, não, isso pode, isso não pode. Vocês estão dizendo, vem cá, uma coisa é não poder dar tudo, outra coisa é não querer conversar sobre o assunto. Então a audiência vai esperar. Você teve a razão mesmo, mas acho que é importante, né? Porque os técnicos serem noite. Mas só foram intimados ali. Enfim, Só mas... se fosse CPI. Mas, de qualquer forma, é importante a audiência. Eu acho que é isso, vocês têm que sair dos muros da universidade. Eu acho que a minha fala final aqui, eu vejo aqui muitos alunos, inclusive alunos meus, então eu acho que um momento como esse, vocês estão tendo uma ótima experiência de entender o que não é apenas ficar ali estudando, querendo ser um economista, idealizar, lutar por isso, lutar por aquilo. Lutar é agora, né? Vocês têm a oportunidade nesse momento, mesmo ainda não formados, né? Alguns aqui estão fazendo economia, mesmo não formados em economia, de se posicionar, né? De se colocar, como a Mônica fez uma ótima fala, ou seja, a tarefa que cada um tem, né? Eu estou fazendo a minha parte, o Mink está fazendo a dele, o sindicato está fazendo a dele, né? O Renato está fazendo a dele, mas só acontece se for de todos, né? De todos. A Mônica também lembrou, ou seja, há interesse sempre que faz as pessoas ficarem caladas, discretas, né? Mesmo às vezes dando tapinha nas costas, não se posiciona publicamente. Então, esse é um momento, de fato, eu acho que os alunos, eles não há razão, né, de se acanharem nesse momento, de se posicionarem e, de fato, de fazer o debate. Então, eu acho que esse é o momento, se vocês, de fato, querem ser não só economistas de papel, né, economistas para escrever coisas, mas economistas, de fato, que têm uma posição pública, uma postura cidadã, esse é o momento de vocês terem essa experiência prática. Então, fica aí o convite que a Mônica já fez, o Mink já fez, vai ter vários eventos, né, que também está aqui o sindicato fazendo, para vocês ganharem essa experiência. É isso, gente. Obrigado. Eu vou reforçar só uma ideia que o Gregory lançou, que eu acho que é importante, né? E vou fazer ela no sentido de autocrítica. Eu imaginei que o Bolsonaro nunca se eleito. Fui das pessoas que falam isso. Não, essa pessoa não aconteceu, isso não é possível. Né? E aconteceu. Então, a gente entender o que é o possível, o que é o impossível, também a gente tomar cuidado com isso. Né? E necessariamente também a aposta na educação, especialmente para quem está estudando história, que vai ajudar para vocês, se seja o que você esteja é uma aposta para um futuro que às vezes a gente não enxerga, a gente não vê. Né? O Paulo fez, o Gabriel Pescura, para falar a mesma coisa. Né? A gente está montando uma semente de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente está participando profundamente da transformação. Né? Mas agora, como a professora Mônica, que é a nossa gestora do estudo, ela tem toda a razão. Né? E eu peço a vocês de que se coloquem com a gente ao longo do movimento da greve, se articulando com o CA, ou falando individualmente, se articulando com o TCE, ou falando individualmente, mas que vocês se colocam como contribuinte para a gente ter uma participação numa troca, para que essa greve possa fazer sentido para vocês também. Porque aí, na hora de construir um movimento para fora, a gente está mais forte. Ainda que a gente não vá ver o futuro que necessariamente a gente está voltando, a gente vai de pé com o seguro inteiro. Muito bem. Só agradecer, né, o Renato Veloso, o convite, aqui o Mink, o Bruno, o Chico. Dizer também que a gente tem toda a noção de que a elite brasileira é uma elite que aposta na financiarização e cada vez menos no capital produtivo. Significa que é uma elite parasita
que quer enriquecer parasitariamente, e para isso, para que eles possam enriquecer cada vez mais, já são bilionários, trilionários, mas para que eles possam enriquecer cada vez mais sem trabalhar, eles precisam, chegou num limite de esgarçamento que só tem 2 pontos para onde eles podem ir. Um é se apropriar do orçamento público, que é o que a gente tem visto cada vez mais, e o outro é a retirada de direitos trabalhistas. Vocês vão ser de uma geração que vão enfrentar seriamente a privatização e a terceirização. É uma realidade terrível para a geração de vocês. Eu já peguei, a minha geração já pegou uma situação pior do que a da geração anterior. E eu espero que vocês não peguem uma situação pior do que a da minha geração. Para finalizar, muitas vezes cada um de nós, o que eu posso fazer para ajudar? Eu tenho pai, mãe, filho, filha, papagaio, periquito, avô, avó, estudo, trabalho, eu também tenho, eu tenho filho, eu tenho pai, mãe, eu faço ensino, pesquisa, extensão. O que eu posso fazer? Então, por exemplo, a gente pode, uma coisa que a gente fez nas férias, a gente até pediu perdão por fazer, foi inundar as redes do Cláudio Castro exigindo a recomposição. É óbvio que não foi isso que derrubou o Cláudio Castro, mas é um dos elementos, porque a gente criou um clima negativo com o Cláudio Castro. Ele o TCE orientar, não botar dinheiro no Banco Master, ele pegar 1 bilhão do Rio Previdência para botar no Banco Master, não foi isso que derrubou, mas isso ajudou a criar um clima para derrubá-lo. E o Cláudio Castro que abre o olho, porque ele vai ser preso, a gente não vai esquecer dele. Então o que vocês podem fazer? Essa geração que é muito melhor de internet do que eu, por exemplo. Vamos inundar as páginas do secretário da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, e vamos exigir que ele recomponha o orçamento da UERJ e recomponha o salário dos servidores da UERJ. Vamos invadir as redes sociais do secretário da Casa Civil, o Nicola Mittioni, que é o Não é mais. Não é mais. o Mittioni saiu, desculpa. Tá, agora o vice dele. Agora está o vice dele, mas continua sendo operador. Vamos inundar as redes, inclusive obrigado à luta. Muito bom, pessoal. Obrigado a todos. Uma salva de palmas para a gente. Muito bom. Foi bacana.